Olá, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Estamos juntos mais uma vez aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Vamos estudar a Palavra de Deus. Como você sabe, estamos estudando a revista Palavra e Vida sobre as lições Fé, Fidelidade e Força, escritas pelo pastor Fábio Martins. Hoje estudaremos a quarta lição e é uma alegria muito grande estar aqui com você para estudarmos a Palavra de Deus juntos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por Tua presença aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, nos escolheu, nos chamou para sermos Teus filhos. Reconhecemos o Teu amor, que somos amados pelo Senhor e o Senhor nos deu esse manual, esse livro tão maravilhoso, ó Deus, que nós amamos tanto, a Tua palavra, que tem nos orientado nessa vida, Pai, e tem nos direcionado para servir e agradar ao Senhor, preservando assim, ó Deus, a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus, a salvação garantida por Ele, que nada pode nos tirar. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, inteligência e entendimento quando estamos estudando agora a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, abre os nossos ouvidos, aquieta o lugar onde nós estamos, aquieta a casa dos meus irmãos, ó Deus, para que eles possam agora, assim como nós aqui na igreja, estudando a Tua palavra na IBD, eles também em casa possam absorver e aprender para obedecer a Tua palavra. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, o tema do nosso estudo hoje é a fé diligente. A fé que nós cuidamos em obedecer de forma a alcançar a proposta de Deus para a nossa fé. Você sabe que fé é algo que acontece não porque nós estamos vendo ou nós já temos. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Não é? É aquilo que nós ainda não vemos. Nós temos fé que aquilo vai acontecer, que aquilo já aconteceu na vontade de Deus. Então a fé é esse firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então a fé é diligente. E na semana passada nós concluímos o estudo até o capítulo 12. Hoje nós vamos do capítulo 12 até o capítulo 19. Tem um pouquinho de paciência comigo, né? Porque nós vamos aí capítulo a capítulo vendo o que o Senhor vai destacar para nós. É muito importante que durante a semana você faça a leitura diária. E para cada dia um capítulo, geralmente, do livro de Josué, que é o que nós agora estamos estudando, para que você compreenda com mais facilidade. Ok? E também anote as suas dúvidas. Coloque a sua dúvida aí no chat, pergunte e depois, se eu souber responder, eu vou te responder também, tá ok? E se você quiser mandar a sua pergunta diretamente para a pastora Rosilane, anota aí o número 996020099 e farei o possível também para responder. Vamos lá? Primeira coisa, Josué, ele, após aquele desafio de conquistar Canaã, conquistou. E vamos ler agora o texto de Josué 13 e ver como é que estava Josué aqui no capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, Bíblia aberta, espada na mão, vamos lá. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom e os aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus. E assim o Senhor vai agora aqui, nesse capítulo 13, mostrando a Josué as terras que faltam para conquistar. Olha que grande desafio tinha Josué.
E agora ele precisava de fato de uma fé diligente, porque 40 anos haviam se passado, ele foi convocado pelo Senhor, não é? Com 40 anos ele foi espiar a terra, agora passaram 40 anos, 40 mais 40, mais 5 aí que a Bíblia está mostrando, 45 anos, não é? Passou esse tempo e o Senhor disse, agora você já está velho, entrado em dias. Como que você vai fazer? Falta terra ainda para conquistar. E aí o Senhor mostra para ele e Josué precisa agora conquistar essa terra. Precisava essa terra que estava ocupada pelos pagãos ainda, ser ocupada pelo povo de Deus. Que não importa o que está acontecendo lá. A fé que Deus dá aqui traz até nós aquilo que ainda está lá. E agora Josué precisava concluir a tarefa que o Senhor havia dado para ele, não é? E aí nós vemos isso aqui no capítulo 13, que acontece isso, haveria uma longa terra e uma longa luta ainda no povo de Israel para conquistar. Vamos ver isso aqui nesse final de vida de Josué. Vamos ver agora no capítulo 14, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 14, vira a página. E aí, vamos ver agora o que diz o Senhor. Quem é? Você lembra aí? Aluno querido, lembra aí, quem foi aquele que foi poupado com Josué de morrer junto com aquela geração rebelde que ficou no deserto? Lembrou? Vamos lá? Começa com C, termina com E. Caleb. E nós vamos ver agora o que esse amigão de Josué, né? Aquele espia que foi junto e agora estava ali, o único com Josué daquela geração que conquistou a terra de Canaã. Olha o capítulo 14. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança, além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, serão cidades em que habitassem, e os arrabaldes para seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então a palavra de Deus aqui está recordando, aqui no capítulo 14, que a instrução que Moisés tinha dado antes do Jordão acerca de repartir a tribo com os levitas, não é? E essas 10 tribos e meia aqui, isso já estava orientado por Moisés. Então, os filhos de Judá, no verso 6, chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos
agora. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Que versículo maravilhoso, não é? Vamos dar uma pausa aqui para pensar nestas palavras de Caleb. Olha que fé maravilhosa. A fé é justamente isso, aquilo que produz em nós uma certeza, uma esperança, um vigor, como que se nada mudasse do momento em que Deus nos deu a fé para conquistar, até o momento exato de ver a prova da fé. Olha o que acontece com Caleb. Eu me sinto agora com o mesmo vigor, com a mesma força quando tinha 40 anos. Eu estou com 85, mas a palavra do Senhor está aqui viva na minha frente. E olha só, ele diz isso no verso agora 11. Eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Uau, não é? Que coisa linda, quer dizer, Deus falou que ia ter guerra lá, mas eu vi uma terra que manava leite e mel. Deus me prometeu que aonde os meus pés pisassem Ele ia me dar. Aquela mesma força eu tenho agora também para entrar, guerrear e para sair também. O que você está pensando aí no seu coração e na sua mente? Qual a idade que você tem? Qual a promessa que o Senhor fez para você? Com que idade você tinha? Que idade você tem agora? Ou que tempo faz que Deus te prometeu alguma coisa? Como está a sua fé? Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Uau, não é? Olha que coisa linda! Olha que coisa linda que o Senhor faz na vida de Caleb, não é? O autor vai nos destacar aqui que quando Judá começou a determinar a porção da terra que lhe caberia, Caleb tomou a palavra e deu início a um grande discurso. Esse homem havia acompanhado Josué 45 anos quando foram olhar a terra de Canaã. Dos que saíram do Egito, apenas estes ingressaram na terra da promessa, se mantiveram firmes nas suas convicções. Uma geração, não é? Que coisa mais linda e mais maravilhosa essa fé de Caleb. O caráter de Caleb. Quando nós vamos estudando a palavra de Deus, lá também em Números, quando Deus promete essas coisas a Caleb, né, lá no capítulo 14, a prontidão de Caleb em obedecer. A fé para obedecer. Fé é para isso, gente. Fé é para isso. É para nós conquistarmos algo que nós não vemos ainda, nós não temos. Quem já recebe tudo assim na hora de mão beijada, não precisa ter fé, não é? É assim, nós precisamos de fé na vida, é assim, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível, e a fé é algo assim tão necessário na nossa vida para nós conquistarmos aquilo que Deus nos promete, não é? E aí agora nós vamos ver aqui no capítulo 15,
a herança das 9 tribos, a herança de Judá. E o texto vai nos mostrar que essa divisão da terra vai ser feita através de sorte, não é? Josué vai ver a terra e vai repartindo a terra por sorte. Então, na verdade, à medida que acontece esse sorteio, surgem ali algumas desigualdades da terra. E aí vamos ver como que isso vai ser resolvido. Vamos ver ali no capítulo 13, verso 14, que os levitas eles não receberam um território de herança como os demais, né? Porque eles eram responsáveis pelo serviço do templo. Isso está escrito na lei, né? E nós vimos isso, podemos ver isso também em Josué, no capítulo 21, verso 2. Vamos dar uma olhadinha lá? Josué 21, verso 2. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Os levitas, né? Eles teriam terra, um lugar para botar os animais, mas eles não teriam uma região. Não teriam região. A terra não seria repartida assim por região. Eles teriam um lugar, não é? E isso parecia assim uma desigualdade, mas não é. Deus, ele sabe o que faz. Muitas vezes nós pensamos assim: Deus é tão bom, tão fiel, tão justo, por que há desigualdade na terra? O Senhor, ele sabe o que faz. Deus é Deus, ele não tem que ficar explicando para a gente o que ele faz, senão ele não seria Deus, não é? Há coisas que nós não vemos, não entendemos, que ainda estão acontecendo agora e nós não sabemos por que estão acontecendo. Mas lá na frente, nossos filhos, nossos netos, a nossa geração vai entender. Vai entender por quê. Quantas coisas aconteceram lá no passado com o povo de Deus e eles não entenderam, não sabiam. Mas nós entendemos agora porque temos a palavra. Então é melhor nós confiarmos em Deus, em tudo que está acontecendo neste momento e ter fé para aquilo que vamos ver e que vamos provar. Outra coisa, Israel tinha 6 cidades de refúgio. Cidades de refúgio, não é? A gente vai ver isso lá na frente também, quando estivermos estudando o capítulo 20. As tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés já haviam recebido o seu quinhão. Isso também está escrito lá em Números 32. As tribos de Judá, vamos ver no capítulo 15, Efraim, e no capítulo 16, a outra metade da tribo de Manassés, e no capítulo 17, receberam o território que lhes havia sido concedido por Jacó como herança 450 anos antes. Em Gênesis 48, verso 22, nós podemos ver isso. José não recebeu diretamente um território com seu nome, mas em seu lugar, seus filhos Efraim e Manassés herdaram. Então, coisas que a gente vai lendo o texto bíblico e vai percebendo. Por isso é importante, quando nós estivermos lendo e estudando o livro de Josué, nós vemos do primeiro capítulo até o último capítulo, todo o contexto da história, para a gente não julgar sem conhecer, tá ok? Mas a dinâmica da terra também aconteceram questões interessantes, entre essas, acerca também das 7 tribos, né? Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan, eles tiveram determinadas porções. E agora nós vamos ver questões interessantes. Primeira questão interessante que o autor destaca nessa lição. Aqui, do capítulo 15 até o capítulo 19. E do capítulo, em Números 26, de 50 a 65. Primeira coisa, a divisão da terra e a bênção profética de Jacó. Nós sabemos que o povo de Israel que entrou no Egito foi a geração de Jacó, não é? Deus preservou a vida de José e depois, lá na velhice de Jacó, José
manda buscar seu pai, via seus irmãos, após toda aquela história de José linda, você pode rever lá em Gênesis, e aí esse povo, os filhos de José e das 12 tribos, né, de Jacó, entram no Egito, e essa geração sai do Egito. Já há o entendimento de que o sorteio dos territórios, de alguma forma, aparece como resposta à bênção profética de Jacó em Gênesis 48. Descrições ali registradas em Gênesis 49 se coadunam com a peculiaridade dos territórios designados. Agora nós podemos ver em Josué 17, leia comigo Josué 17, 14 a 18. Por que a gente não vai ler o capítulo 15 e o capítulo 16? Porque aqui está mostrando a divisão da terra. Poderia cansar os irmãos. A leitura aqui tomar o nosso tempo, não é? Então faça isso na sua casa. Então vamos ler aqui o capítulo 17, de 14 a 18. Então os filhos de José falaram a Josué dizendo: por que me deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui tem me abençoado? Disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, e a Efraim e a Manassés, dizendo: grande és, e grande força tem, uma sorte só não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que o bosque corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros fechados, ainda que sejam fortes. Então eles reclamaram que a sua herança era pequena, comparada à dos demais. Em que pese terem recebido uma porção fértil e grande, não expulsaram os cananeus, permitindo que ficassem e se sujeitando a trabalhos forçados. A gente pode ver isso lá no versículo 3 do capítulo de Josué. Zelofeate, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, os filhos de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas, né? Estes, pois, chegaram de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos e de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. Eles tiveram muita terra, mesmo assim reclamaram, não é? Então Josué disse: olha, é o seguinte, vai lá, corta as árvores, toma a terra, vai lá, vai guerrear, meu filho. Tá achando ruim? Eu te dou mais um espaço, mas avança, não é? Avança. Então houve reclamações, houve questões ali, né, que aconteceram de forma interessante, que não foram com todas as tribos. Então a gente viu isso com relação aos filhos de Jacó, que aconteceu a reclamação dos filhos de José. O tabernáculo também foi colocado em Siló, capítulo 18, vamos ler de 1 a 10. Bíblia aberta, vamos lá? E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. E depois que a terra foi sujeita diante deles, e dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens,
para que eu os envie, se levantem, corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, a casa de José ficará no seu termo para o norte, e vós descrevereis a terra em 7 partes, e me trareis a mim qual descrita, para que eu lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, o qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide, correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Então Siló, ela foi transformada numa capital religiosa, né? A congregação se reunia ali 3 vezes ao ano, ali tinha a festa da Páscoa, o Pentecostes, ali nesta terra, onde justamente ficaram ali os levitas, não é? Agora, a permanência dos cananeus na terra. O texto menciona diversas tribos que não puderam expulsar ou simplesmente não expulsaram os cananeus. Isso a gente vê lá em Josué 15:3, Josué 16:10 e Josué 17:12-13, que nós vamos ler agora. Josué 17:12-13. E o seu termo foi para a banda do norte desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote, Adar, ao pé do monte que está da banda do sul, e de Bet-Horon, de baixo. Então, esses eu li erradamente, equivocadamente. É Josué 17, versos 12. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus que queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não lhe expeliram de tudo. Então permaneceram o povo ali que Deus havia mandado expulsar, né, os cananeus, eles permaneceram ali. Nós aprendemos que a desobediência do Senhor, o autor diz em certas circunstâncias, mas eu creio que em todas as circunstâncias desobedecer ao Senhor, né, porque nós não queremos ou porque achamos difícil demais, isso implica diretamente na nossa fé, de fato, e na vida cristã. Porque aí nós vamos perder as bênçãos. Números 32, verso 23 diz assim: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha, vamos parar aqui e fazer uma reflexão, não é? Nós sabemos que somos pecadores. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que creram em Jesus como seu único Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Deus nos deu esse poder de nos tornarmos filhos de Deus, né? Então nós somos salvos, mas pecadores salvos, porque pecamos, não é? Quantas vezes vacilamos? E nós sabemos que o nosso pecado, a nossa desobediência, porque pecado é desobediência, aquilo que Deus nos ensina ou nos manda fazer, nós sabemos que o pecado vai nos achar. Há consequência. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência, né? O salário do pecado é a morte. E as consequências são inúmeras. São inúmeras.
Então, o pecado nos acha. E aqui no caso deles, né, de toda essa desobediência, isso vai provocar lá na frente muitos prejuízos. Porque assim como a fé lá na frente prova aquilo que nós não vemos ainda que Deus nos deu, o pecado também lá na frente mostra o seu salário e as suas consequências, não é? Então agora nós vamos ver o testemunho de Josué e de Caleb. O que uma fé diligente, o testemunho que acontece quando a fé é diligente, ela permanece firme e ela cuidadosamente é esperada em obediência. Vamos ler no capítulo 19, dos versos 49 ao 51. Josué 19, um capítulo assim, comprido também, né, de 51 versículos, mas nós vamos ler lá a partir do verso 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias por sorte e herança repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Olha a fé aí sendo contemplada. E falando com você, meu querido aluno, minha querida aluna agora, eu me lembrei daquele hino do cantor cristão, né? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A fé contemplada pelo Senhor. Josué e Caleb e o testemunho deles, não é? Depois de tudo repartido, eles agora têm a sua própria terra. A primeira porção da terra foi dada a Caleb. Primeiro, nós vimos isto lá em Josué capítulo 14, versos 6 e 15. Se quiser recordar, reveja aí. E agora a última porção, dada a Josué. Esses dois homens certamente marcaram mesmo a vida de todo o povo. E o autor destaca isso na nossa lição. Ele diz assim: apenas eles, dos que saíram do Egito, herdaram em Canaã as palavras desses espias fiéis, ecoam em nossos ouvidos ainda hoje. Dois homens que fizeram a exploração da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel. Isso estamos lendo lá em Números 14, versos 6 e 9. A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela, e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vemos o exemplo, o testemunho da fé de Josué e Caleb. Líderes fiéis ao Senhor, líderes fiéis aos seus irmãos, líderes fiéis à sua geração, líderes fiéis à sua família, líderes fiéis aos seus amigos, líderes fiéis ao seu líder, mesmo depois de morto Moisés. Líderes fiéis ao Senhor e alcançaram bom testemunho. E aí o autor conclui dizendo isto: é perceptível que todas as ações e tomadas de decisões carregam o cuidado em obedecer à lei do Senhor.
Depois de anos de peregrinação, não havia espaço mais para desobediências ou resistências à vontade divina. Toda diligência deveria ser empregada de maneira que todo o processo fosse uma bênção para o povo de Deus. Por outro lado, vemos que os israelitas falharam em sua conquista quando não eliminaram derradeiramente os cananitas de seus territórios. A presença daquele povo pagão viabilizou o caminho para a idolatria, consequente distanciamento do Senhor. O resultado foi que o pecado dominou suas vidas e o comprometimento espiritual foi evidente. Por fim, destaca-se a vida, o testemunho e a abnegação de Josué e Calebe. Suas vidas revelam uma perseverança singular em obedecer ao Senhor e permaneceram no centro da vontade de Deus, e que eles nos sirvam de modelo e encorajamento para seguirmos em nossa peregrinação. Irmão, minha irmã, lembra aquele dia que você entregou sua vida para Jesus? Lembra? Tudo mudou, não foi? Tudo mudou. E aí o Senhor fez com que a nossa vida começasse a prosseguir por fé e não pelo que nós vemos. Por fé e não pelas circunstâncias que acontecem. Então o Senhor tem para nós planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Isso diz a sua palavra. Meu irmão, irmã, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele é fiel. Continue confiando. Você pode dizer assim, mas poxa, Deus me prometeu e ainda não aconteceu. Você está morto? Você está morta? Por acaso eu estou falando com alguém que é um fantasma? Enquanto há vida temos esperança, meu irmão. Enquanto há vida, mantenha a sua fé e a sua esperança. Não desanime. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Guarde a sua fé. Seja obediente. Cuidado com o pecado. Avance, avance, avance. De passo em passo, você vai conquistar. E que o Senhor te abençoe. A você, sua vida, sua família e toda a sua casa. Eu peço a Deus a bênção do Senhor para você. Peço em nome de Jesus. Amém.